Sexto episódio de The Boys é o melhor e o mais sangrento de todos até aqui. Fala pessoas, tudo de bom com vocês? Espero de coração que sim. Tenho uma pergunta pra vocês. Estão prontos pro sexto episódio de The Boys? É claro! Porque o bagulho ficou louco. Antes de tudo, deixa eu fazer logo um alerta pra vocês. The Boys não é recomendado para menores de 18 anos. Então, pais, prestem atenção no que os seus filhos estão assistindo, beleza? Outro alerta que eu vou dar é que eu não vou falar dos eventos que aconteceram lá na mansão, nesse episódio. Quem leu os quadrinhos e assistiu o episódio vai saber do que eu tô falando. Uma safadeza oculta! Dito isso, bora pro episódio. E galerinha, não tem como não dizer que esse é o melhor episódio da temporada até aqui. Quiçá, o melhor episódio de todas as temporadas. Jovens Amoebas, nele teve tudo. Lutas insanas, redenção e muito sangue. E sangue já não é nem tão impressionante na série The Boys, não é isso? Esse episódio foi uma adaptação do arco nos quadrinhos Herogasm. Para você que não sabe o que foi esse arco nos quadrinhos, deixa eu te falar um pouco dele. De tempos em tempos, o Homelander junta um monte de herói e avisa em coletiva de imprensa que todos os heróis estão indo para o espaço enfrentar uma ameaça alienígena super poderosa. Mas a verdade é que todos os heróis vão para uma ilha alugada pela Vault fazer as piores orgias que você pode imaginar no mundo. E lá vale tudo, herói com herói e muitos garotos e garotas de programas contratados pela Vault. E com certeza, Jovem Mancebo, esse episódio foi feito para causar. Mas apesar dessa temática chamar a atenção de muita gente, o episódio não foi bom por mostrar essas cenas. Mas sim porque a trama foi muito inteligente e muito interessante. Ah, mais uma coisa. Na série, a festa foi patrocinada pelos irmãos TNT, o que ficou um pouco diferente dos quadrinhos, que é a Vault que faz essas festas. E pra quem não sabe, os irmãos TNT são a paródia dos Super Gêmeos da DC. E jovens, no final das contas a gente sabia que ia dar merda. Vai dar merda isso. Porque o Soldier Boy tava indo lá em busca dos irmãos gêmeos, que fazia parte do grupo que traiu ele lá atrás. E para completar a bagaceira, Billy Bruto e o Huey foram com ele com o composto V no sangue, que é para nivelar as coisas, tá entendendo? Do outro lado, a Luz Estrela e o Leitinho, que são as pessoas mais lúcidas do episódio, foram para lá tentar tirar as pessoas de lá antes que o massacre começasse. E galerinha, tudo estava se encaminhando para um verdadeiro massacre mesmo. Porque o Homelander descobriu que o Soldier Boy estava indo atrás dos irmãos TNT e enviou o Profundo para lá. Ou seja, ele vai primeiro que depois eu chego. Para variar, o Profundo não fez nada de importante lá. E galerinha, eu não sei vocês, mas eu tive a impressão nessa cena que o Homelander ficou com um pouco de medo do Soldier Boy. E falem aí nos comentários se vocês acharam isso também. Foi muito engraçado o começo do episódio, com o Profundo gravando alguns vídeos ali com pessoas da vida real. E os famosos estavam cantando a música Imagine do John Lennon, o que foi uma cutucada na Gal Gadot, que no começo da pandemia fez vários vídeos desse tipo, irritando algumas celebridades que acharam que ela estava fazendo isso para se promover. Lá na Mansão do Amor, tiveram presenças ilustres de personagens como Salsicha do Amor, que já havia participado da temporada anterior, que inclusive ele reconhece o Leitinho. Quase que dava bronca ali, porque o Leitinho ficou muito furioso, viu? Também tivemos o Cupim, o qual a gente conheceu alguns episódios atrás, e também o Falcão Azul, que foi o cara que tirou os movimentos do corpo do irmão do Trem-Bala. Dentre outras celebridades, ou seja, só gente boa. Ficamos sabendo também do trauma do Leitinho com o Soldier Boy, que aliás é muito diferente do trauma dele nos quadrinhos. Na série, ele se culpa pela morte do avô dele, que acabou sendo morto por um carro arremessado pelo Soldier Boy. Eu gostei muito do arco do Trem-Bala nesse episódio. Parece que depois que a Ashley jogou toda a hipocrisia dele na cara dele, parece que ele começou a refletir um pouco sobre tudo de errado que ele já fez na vida. E galerinha, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu acho que as desculpas dele pro Huey foram realmente sinceras. E logo quando o Huey estava disposto a lutar com ele, galerinha, ele pediu desculpas e pareceu que foi sincero, mas mesmo o Huey percebendo que aquilo ali foi sincero, ele meteu um socão na cara dele. E jovens mancebos, a melhor vingança foi a do Trem-Bala com o Falcão Azul. Ele literalmente pintou de vermelho o sangue e o asfalto com o corpo do Falcão Azul, que no final das contas ficou só o chassi. E se o Trem-Bala realmente morreu, foi a melhor redenção da série até aqui. Agora isso, se ele fez isso por redenção, porque se ele fez por vingança,
Então não é redenção, né? E eu realmente gostaria que o Trem-Bala tivesse um arco de redenção. Apesar de, por outro lado, não querer, para que não saia das diretrizes da série, afinal de contas, esse é o universo de The Boys. Não dá para esperar que personagens como o Trem-Bala, que era corrupto, egoísta e assassino, de repente virasse um bom samaritano. Apesar de achar que as desculpas deles por Huey foram realmente sinceras. E é muito inteligente como a série brinca com os dois lados da política dos Estados Unidos. Com a esquerda e com a direita, o republicano e democratas. Em que o republicano vai ser o idiota, vai ser o cara mau da história. E depois eles colocam outra piada, colocando como o democrata é o cara idiota, o cara mau. E isso é muito bem colocado na série. Eles brincam muito com os dois lados da situação. E isso é de uma inteligência tremenda, porque eles ganham tanto da esquerda quanto do pessoal da direita. E os caras realmente não tem limite pra nada. Os caras brincaram com a Gal Gadot ali, com a política do fica em casa. Brincam agora com a política do cancelamento. Não tem limite. E isso é que é muito legal em The Boys. Você não sabe realmente qual o lado que eles estão. Eles jogam pro público e vocês que se virem. O que me deixou muito intrigado foi a reação do Black Noir. Quando ele descobriu que o Soldier Boy estava vivo e estava caçando a sua antiga equipe. Olha, tem muita gente achando que aquela reação do Noir de tirar o chip e abandonar o Homelander foi por medo do Soldier Boy. Sinceramente, eu não acredito muito nessa possibilidade. Galera, o Noir é um super que não tem tantas emoções. Ele é praticamente uma máquina de matar e de obedecer. Agora pega a visão. Parece que o Noir não é fiel ao Homelander como ele pensava que era. E eu acho que isso tem muito a ver com o Stan Edgar. Na minha humilde opinião, é a pessoa que o Noir é realmente leal. E se isso for verdade mesmo, se o Noir é fiel ao Stan Edgar, pensa comigo. Se ele saiu correndo para proteger o Stan, quando percebeu que o Soldier Boy voltou, será que é porque ele sabia que o Stan Edgar tinha alguma coisa a ver com a captura do Soldier Boy lá no acampamento nos anos 80? Não sei. Provavelmente sim. E aliás, isso é uma coisa que eu já venho falando desde o meu vídeo anterior. E galerinha, parece que o Homelander só confiava em uma pessoa na vida, que era o Noir. E quando ele descobriu que o Noir picou a mula assim que soube do Soldier Boy, o cara teve uma crise de esquizofrenia. E é então que a gente fica sabendo que ele tem uma outra personalidade ainda mais sombria, muito mais fria e isenta de compaixão, que deseja dominar tudo e a todos na mão de ferro. Agora fala se isso não é assustador, jovem morcego. A cena dele falando com ele mesmo em frente ao espelho lembrou muito a cena do Norman Osborn, lá no Homem-Aranha clássico do Tobey Maguire. E fala aí, você também lembrou dessa cena, não foi não? Mas galerinha, o negócio fica bom mesmo nesse episódio, quando o Homelander fica frente a frente com o Soldier Boy, que aliás tinha transformado ali os irmãos TNT e um monte de gente que estava ali em churrasquinho de gato. E destaque para o final trágico do Cupim, que acabou sendo morto pisoteado pelo Homelander. E nunca mais vai adentrar em residência particular de ninguém. Sinceramente, já deu para perceber que o Homelander é páreo sim pro Soldier Boy. Inclusive, se ele não tivesse tido a ajuda do Billy, no 1x1 o Homelander teria vencido sim o Soldier Boy. E aliás, no mano a mano o Billy também teria perdido. E talvez o Soldier Boy tivesse perdido a luta, porque ele tinha acabado de usar os seus poderes. E como aquele poder dele usa muita energia, ele acabou ficando esgotado e talvez ele precisasse de um pouco mais de tempo para se recuperar. E talvez isso seja até explicado no próximo episódio. E falando diretamente da luta, foi muito massa, pessoal. Teve referência para tudo que é herói, tanto da DC quanto da Marvel. Teve aquela cena ali que o Billy puxa o Homelander pela capa. Teve a cena que foi a cena do Bruto e do Homelander ali, um jogando um laser no outro, que foi uma referência claríssima ali ao filme do Batman vs Superman, em que o Apocalipse e o Superman ali usam os lasers um contra o outro. Muita trocação, porrada doidado. Eu volto a dizer, se o Homelander tivesse no 1x1 com qualquer um deles, ele teria vencido facilmente. Mas que foi bonito de ver o Billy ali esfregando o rosto dele no chão, foi muito massa. Apesar disso tudo, ele ainda conseguiu usar a sua força e fugir, porque 3 contra 1 ele não ia vencer. E o episódio acaba com um ato muito perigoso para a Luz Estrela. Ela acaba ali pegando uma câmera, o Leitinho filma ela, e ela revela todos os segredos da Vault e dos super-heróis, e principalmente do Homelander. E é claro que quando ele vê isso, ele vai procurar ela, e eu tô até mudando minha opinião, pessoal. Eu achava que a Rainha Maeve ia morrer nessa temporada, mas eu tô começando a achar que quem vai para a Cidade dos Pés Juntos
é a luz estrela. Isso é tudo, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês assistiram o 6º episódio de The Boy, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do episódio também. Muito obrigado por tudo. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.